Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, então a aula anterior que eu ensinei, passei para vocês, foi sobre as letras do alfabeto, né? Onde vocês aprenderam as letras do alfabeto. E eu falei, né, que para se comunicar com o surdo é importante saber as letras do alfabeto, mas basta só a letra do alfabeto? Não. Então hoje eu vou ensinar para vocês mais um passo que é importantíssimo saber para se comunicar com o surdo. Então, além das letras do alfabeto, é importante nós sabermos também que dentro da Libras existem 5 parâmetros. Então, esse sinal aqui, né, é o sinal parâmetros. Uns fazem com o dedão polegar, assim, outros fazem com o dedão em formato de configuração em D, apontando para os 5 dedos. E o próprio sinal já diz os parâmetros. Então, qual que é o primeiro parâmetro da língua brasileira de sinais? É importante eu saber. O primeiro parâmetro é a configuração de mão. Então, o que é configuração de mão? Configuração de mão é o formato da mão que você está. Como que sua mão está? Em que forma? Ela está em configuração em A? Ela está em configuração em B? Ela está em configuração em C? Então, essa configuração de mão é importantíssimo você saber qual que é fazer com a configuração. De início, os dedos fica meio duro, vamos dizer assim, né? Não é muito flexível, não é muito... É com o tempo, com a prática que vocês vão praticando e vão conseguindo fazer com bastante facilidade a configuração. Às vezes o meu dedo não faz, eu não consigo fazer. Não, é com o tempo mesmo, não se preocupa com isso. Então, é fazendo que os dedos vão se ficando mais flexível e você conseguir com mais facilidade fazer a configuração perfeita, bem legível para o surdo ver. Então, o próximo parâmetro, qual que é o próximo parâmetro? É o segundo parâmetro, que é o ponto de articulação. Qual que é esse ponto de articulação? É o lugar. Então, esse sinal aqui, ele é o lugar. Qual que é o lugar que eu estou fazendo essa minha configuração de mão? É no meu espaço neutro, que esse espaço aqui o surdo chama de espaço neutro. Esse espaço aqui é facial. Então, qual que é o espaço que eu estou? É o facial. Eu estou com essa configuração de mão usando o meu espaço neutro. O outro parâmetro é o movimento. Qual que é esse parâmetro movimento? É o movimento que você está fazendo aquele sinal. Você está fazendo o movimento com os dedos assim. Esse sinal aqui é chorar. Você faz a expressão facial de choro, né? Choro. Aí você faz o movimento de dar lágrima, como se fosse a lágrima estivesse caindo no seu rosto, né? Com a expressão facial. Então esse é o movimento. Qual que é o movimento? Então, o terceiro, não, o quarto, o terceiro, né, de movimento. Qual que é o quarto parâmetro na Libras, parâmetro curricular? O quarto parâmetro é de orientação ou direcionamento. Qual que é a direção que esse sinal eu uso? Por exemplo, o sinal de ir em D, você faz, né, o movimento. Direcionando, você está direcionando para frente. Ir, esse é o sinal ir. Qual que é o movimento? Ir. Voltar, qual que é o movimento? Eu estou fazendo voltar, vir. Então, é importante você saber os movimentos, porque se você estiver comunicando com o surdo e você querer dizer para ele que de ir, vai, né, ir, vou, né, eu vou, né, mas aí, em vez de você direcionar para frente, você vai direcionar para trás, o surdo vai entender que você está dizendo vir. Então, é importante você saber o movimento, o direcionamento do sinal. Porque com a mesma configuração em T, você faz ir, e você faz também, com a mesma configuração em D, você faz vir. A quinta parâmetro que você precisa saber é a expressão facial ou corporal. Então, você precisa saber qual que é a expressão que eu uso
com a configuração de mão, porque a expressão facial diz muito. Lembra que eu falei para vocês o sinal de chorar? Então, se você fazer chorar sem fazer a expressão facial de choro, né? Chorar assim de choro, você fica meio confuso, né, pro surdo. Então, você, além do movimento que você faz com os dedos, né, com a configuração em D descendo, você faz a expressão de choro. Outra expressão facial, né, de triste. Nós, quando a gente tá triste, a gente costuma pôr a mão na mesa, né, fica assim, triste, né, fica assim, né, uma decepção, algo que aconteceu, você ficou triste, a gente não costuma ficar assim. Então, é a expressão do surdo, triste, né, tô triste. Faz a expressão de tristeza com a configuração em mão, em Y, né, lembrando que é em Y, e é com o dedão polegar no queixo, como fosse apoiar, ficar assim, né, fazer a expressão de tristeza. Então, esses não são os 5 parâmetros que você precisa saber que existem na Libras, né, os 5 parâmetros. Então, hoje, dentro desses parâmetros curriculares, né, primeiro parâmetro curricular, então, o primeiro parâmetro na Libras, parâmetro curricular, o primeiro parâmetro na Libras então, o formato, né, de mão, né, como que é, formato em S, né, em formato de movimento aqui de aprender, né, qual que é a configuração? As configurações, né, igual, por exemplo, de aprender, o desodorante em spray, né, você já faz aqui debaixo das axilas, né, como fosse espremer o desodorante, fosse fazer o surdo, sim, o surdo vai entender que você está dizendo desodorante em spray. Agora, se você fazer assim, né, com essa configuração de mão, ele vai entender que é laranja. Se você fazer com a mesma configuração nesse movimento aqui na testa, o surdo já vai entender que é o sinal aprender. Vou aprender, né, Libras, aprender. Então, esse, né, a configuração de mão, com o ponto, né, o lugar onde você vai usar essa configuração de mão, o movimento, né, qual que é o movimento, né, como eu dei o exemplo, de chorar, né, o movimento de sorrir, né, rir, qual que é, né, em L aqui, configuração em L, você faz, né, rir, esse movimento, né, rir. Então, são essas configurações. Então, resumindo, nessa aula de hoje, né, existem essas configurações que é importante você aprender. E no finalzinho agora, então, vou passar para vocês, e nos próximos vídeos eu vou dar mais exemplo das outras configurações. A primeira configuração hoje, no finalzinho desse vídeo, então, eu vou passar para você a configuração por exemplo, em L, e uma configuração em B e uma configuração em C. Só para reforçar aqui no finalzinho do vídeo o que é essas configurações. Então, a configuração, por exemplo, em L, se eu fazer assim, né, eu estou dizendo lugar. Mas se eu colocar fazer assim com o movimento, essa configuração L, movimento, eu estou dizendo conseguir, né, conseguir, né. Se eu dizer, não, conseguir não, repetir, se eu fazer repetindo assim, eu estou dizendo repete, mais uma vez, né, assim, em L. Se eu dizer com essa configuração L apontando para mim, eu vou dizer tenho, eu tenho, ter, mesma configuração, ter. Então, em L, eu posso dizer também, né, posso dizer então que eu tenho aqui nesse lugar, posso dizer conseguir, né,
consegui, eu consegui, né? Como se fosse uma expressão de felicidade mesmo, consegui. E batendo no peito, tenho, e também batendo no lado da cabeça, conseguir, né? Então, assim, do lado da cabeça, consegui, no peito, tenho, e também para baixo, repete, né? Aqui, diferente, da cabeça, tenho, no peito, tenho, consegui, no peito, tenho, e do lado aqui, repete, essa é no peito, né? Batendo para baixo, mais, ou repete mais uma vez, né? Assim para baixo, mais uma vez. Então, são o lugar, né? Com a mesma configuração L, o que diferencia é o lugar. Agora, por exemplo, em letra B, né, a configuração de mão, com a mesma configuração de mão em B, você fazendo assim, você está fazendo o sinal de Brasil, né? Brasil, você assim, né? Assim, Brasil. Esse sinal é o sinal de Brasil em B. Mas você também pode fazer a configuração em B na boca bem rápido, assim, mas fazendo com a boca assim, com pimenta, tá ardido, né? Pimenta, ardido. Tá, é o mesmo, só bem rápido, assim, mais rápido, né? Ardido, tá ardido. E com a expressão de arder mesmo, com a boca. E também dizendo, né, calor, né? Dizendo calor. É como se normal mesmo faz, né, gente? Nós fazemos assim, nossa, que calor que está hoje, né? Então, em B, calor, surdo, tem você dizendo que tá com calor, né? A expressão. Calor, né? Tá calor. E em C, né, que a mesma configuração, você usa aqui nas testas tio, né? Tio, né? Meu tio. E cunhado, né? Cunhado, assim, no peito, assim, cunhado, né? O que mudou? O lugar, né? A mesma configuração, porém, só mudou o lugar, né? Cunhado, assim. Então, é essa a aula de hoje e muito obrigada por assistir até o final e curta se vocês gostou, para eu ver se vocês estão gostando e eu continuar com esses vídeos que eu amo fazer.